Bom dia, gente. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os espelhos esféricos, tá? Então, na aula passada a gente viu todas as propriedades, todas não, né? A gente viu algumas propriedades dos espelhos planos e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os espelhos esféricos, tá? Que a gente vai abordar extensivamente nas próximas aulas. Então, o que são espelhos esféricos? Bom, espelho plano a gente está acostumado a ver, né? Como por exemplo, eu tenho aqui, ó, um espelho plano que vocês estão vendo ali a câmera, ó. Então, o que o espelho plano é? É uma superfície polida, né, onde a gente consegue enxergar a gente mesmo, ou a gente consegue ver outros objetos que estão com uma certa angulação ali, que é onde os raios de luz batem e refletem de volta, né? Mas e o espelho esférico? Onde é que a gente encontra esse espelho esférico? Bom, um bom exemplo do espelho esférico é aqueles espelhos que tem em lojas ou espelho de maquiagem, que ele é um pouquinho mais curvado e tu consegue ver, por exemplo, um campo de visão maior, como o da loja, né? Como tá ali na imagem que vocês estão vendo um campo de visão bem grande, ou da maquiagem que vocês conseguem ver uma imagem maior do que ela realmente é. Então tu usa aquele espelho para aumentar uma porção do teu rosto, né? Ou digamos assim, dar um zoom na imagem. Então, os espelhos esféricos eles funcionam um pouquinho diferente dos espelhos planos, e a gente vai ver na aula de hoje como é que eles se comportam. Tá, mas por que a gente chama de espelho esférico? Porque vendo assim de uma certa distância, ele não parece muito esférico. Se vocês pegarem um espelho de maquiagem, por exemplo, ele parece quase plano, assim, ele parece quase reto. Bom, imaginem, tá? Uma esfera metálica toda reflexiva, certo? Então ela é bem polida e vocês conseguem se enxergar nela, como mostra a imagem aí do lado, tá? Agora imaginem que eu pego essa esfera e eu parto ela no meio, assim, mas não bem no meio. Eu corto uma seção reta dela, um pouquinho mais para a borda, assim, dela, tá? Como está mostrando a outra imagem. Se eu pego essa porção que eu cortei, a porção menor, né, que eu cortei, eu tô vendo ali um espelho esférico, tá? Então ele é um espelho que ele tem uma certa curvatura e essa curvatura a gente vai ver mais adiante é o raio de curvatura da nossa esfera, por isso que a gente chama de espelho esférico, tá? É porque ele faz parte de uma parte da esfera, ele não é a esfera toda, ou ele não é metade da esfera, ele é só uma porçãozinha ali da esfera metálica, tá? Aliás, é por isso que os terraplanistas acham que a Terra é plana, tá, gente? Porque a gente pega a esfera terrestre e a gente olha assim à nossa volta, a gente vê só uma pequena porção da esfera terrestre. Então aquela porção ali parece reta, né? Mas não é reta. Ela faz parte de uma grande esfera, tá? Então aquela porção pode parecer reta, mas olhando pro todo, olhando para toda a esfera, ela é redonda, tá? Só não falem pros terraplanistas isso, tá? Senão eles vão chamar vocês de loucos. Existe também um motivo para que os espelhos esféricos que a gente vê não sejam espelhos tão grandes assim, que é chamada aberração esférica, tá? A gente vai ver mais adiante e com mais adiante eu digo daqui a uns minutos, que existe elementos de um espelho esférico, tá? E um desses elementos é o foco, é o ponto focal, que é onde todos os raios de luz que incidem nesse espelho esférico paralelamente com o seu eixo principal, eles cruzam, quando refletem, o ponto focal, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho mais em detalhes. O que é essa aberração esférica? Se tu pega uma porção da minha esfera que seja grande o suficiente, que tenha uma angulação grande o suficiente, os raios que vão bater ali não vão todos focar no ponto focal, tá? Eles vão acabar focando em diferentes pontos do meu eixo principal. Então, todos os espelhos esféricos que a gente for tratar daqui por diante, eu vou chamar de espelhos gaussianos, tá? Que são espelhos esféricos, mas não são porções tão grandes deles. São porções com uma angulação pequena, tá? Que quase parecem retos, mas não são retos, são esféricos. Então a gente consegue ver a curvatura, mas ela não é tão grande assim, ok? E o nome dele é espelhos esféricos gaussianos, porque isso foi primeiro percebido lá por Gauss, lá em 1800, 1700. É uma boa leitura se vocês quiserem ler, eu indico para vocês. Então existem dois tipos de espelhos esféricos, tá, gente?
Imaginem a nossa esfera metálica lá e a gente partiu aquela parte da esfera, aquela parte pequenininha, né? Existe a parte de dentro e a parte de fora, certo? Então, se a parte de dentro também for metálica, também for espelhada, eu vou dizer que ela é um espelho côncavo, tá? Então, se eu tiver dentro lá, para a parte de dentro daquele pedaço da esfera, eu vou estar vendo uma certa imagem, certo? Que é a imagem projetada no espelho côncavo. Porém, se eu estiver do lado de fora, eu vou dizer que aquilo lá é um espelho convexo, tá? Então, se eu estiver vendo essa parte da esfera, só que do lado de fora, né, da esfera, eu vou estar olhando para uma imagem que é característica de um espelho convexo, tá? E uma boa analogia para vocês pensar, porque eu tenho uma dificuldade, tá? Eu sempre confundo côncavo com convexo, eu nunca sei qual que é qual. Então, um truque que eu bolei para pensar, para lembrar, para decorar isso, é que o côncavo, quando a gente escreve côncavo, a gente bota um chapéuzinho ali, né? Então, o chapéuzinho, ele é a parte de dentro, certo? Eu peguei essa colher aqui para mostrar para vocês as duas partes côncavas e convexas. Então, o chapéuzinho, imaginem que é um chapéu, tá? Então a gente coloca na cabeça. Então, o côncavo, ele é a parte de dentro do espelho esférico. E a parte convexa é a parte de fora, tá? Então, parte côncava, parte convexa. Bom, então vamos ver agora alguns pontos importantes dos nossos espelhos esféricos, tá? Seja a parte côncava ou seja a parte convexa. O primeiro ponto principal que a gente tem que falar é o centro de curvatura, tá? O que é o centro de curvatura? Bom, o nosso espelho esférico ele saiu de uma esfera, né? Então o centro de curvatura vai ser o ponto central da esfera, bem no meio dela, certo? Então vamos projetar esse espelho esférico num plano, tá? No 2D, como vocês estão vendo aí na imagem aqui do lado. E vamos ver que aquela parte esférica ali que está mostrando, o centro de curvatura dela é como se fosse até o centro da esfera que ela é formada. Ok? O outro ponto principal também que a gente vai tomar mais atenção, que a gente vai estudar extensivamente, que ele faz parte de todas as leis da reflexão também dos espelhos esféricos, é o ponto focal. Tá? O ponto focal, eu vou dizer para vocês que ele é a metade do caminho entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. O que é o vértice do espelho? É a parede do espelho, onde a gente está chegando, tá? Eu vou usar como exemplo aqui com vocês espelhos convexos, espelhos côncavos, porque eles são mais fáceis de enxergar. Mas eu também vou mostrar os exemplos dos espelhos convexos, tá? Então, o vértice do espelho, que também é um ponto importante, é o ponto V, ele vai ser aonde o nosso eixo principal, tá? Então imaginem que existe uma linha do centro de curvatura até o espelho, vai ser onde essa linha encontra o nosso espelho. Então o vértice é o vértice do eixo principal com o espelho. E o ponto focal é o ponto bem no meio, que está entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, a face ali do espelho. Mas vamos falar um pouquinho sobre o foco, tá? O que é esse ponto focal? O que é o foco? Vocês já viram as antenas da Sky ou antenas da NET? Elas são antenas que têm um formato parabólico, não é bem circular, ele é parabólico, tem diferença, tá? Mas ele serve mais ou menos para o mesmo propósito. Então elas têm um formato meio circular, meio esférico, e tem uma hastezinha que leva assim para um certo ponto na frente da antena, tá? Para que ela serve? Ela serve para pegar o sinal da TV que está vindo, né? Que está vindo ali paralelo àquela a antena e focar tudo ali naquele pontinho, naquela haste que a gente chama de receptor. Então, todos os raios eletromagnéticos, todas as radiações eletromagnéticas que chegam ali, que são ondas de rádio até, elas são focadas ali naquele ponto, naquela haste, tá? Que é o ponto focal da antena parabólica, tá? Então, eu vou definir para vocês que o foco é um ponto no nosso eixo principal, onde todos os raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal, ao serem refletidos pelo nosso espelho, eles vão diretamente para o foco. Então, como o nome diz, é onde todos os raios de luz se focam.
A gente tem como exemplo também o captador parabólico, que é essa geringonça que eu botei aqui do lado. Para que ela serve? Ela serve para esquentar comida quando a gente não tem fogo. Então, tu pega uma panela, tu bota aí naquele negócio e os raios de luz vão batendo naquela parte esférica ali de baixo. E a parte esférica ali de baixo ela vai captando todos os raios de luz e focando eles num ponto só, que é o ponto da panela. Isso faz com que a panela esquente. Até vou colocar um vídeo aqui para vocês do lado de uma pessoa que fez uma antena parabólica coberta de espelhos para conseguir focar todos os raios de luz num certo ponto e queimar o que está naquele ponto. É bem divertido. Bom, vamos ver um exemplo prático sobre como é que funciona esses raios que estão chegando no foco, tá? Eu botei aí do lado uma imagem que está mostrando um raio de luz chegando ali no nosso espelho esférico e ele vai ser refletido ali pro foco. Mas por que ele é refletido pro foco? Ele podia ser refletido para qualquer direção, por que pro foco? Olha só, vamos pegar essa imagem e vamos rotacionar ela de forma com que aonde ele está batendo ali fique reto, tá? Agora percebam que tem uma linha ali na imagem que vai do centro de curvatura até a posição onde ele bateu, tá? A posição onde o feixe de luz bateu ali no nosso espelho esférico, tá? Eu vou fazer com que essa linha seja a minha linha normal lá do espelho plano, tá? Então, olha só, eu rotacionei a imagem de forma com que aquela linha ali fique bem na vertical, tá? Agora percebam que ali na direita o raio de luz está chegando e está sendo refletido de volta. E percebam que pela segunda lei da reflexão, o raio de luz incidente tem o mesmo ângulo que o raio de luz refletido, certo? Então, se ele tem o mesmo ângulo, bom, se a linha do meio vai até o centro de curvatura, e eu falei que o centro, o ponto focal, é a metade do centro de curvatura, esse raio ele vai estar indo ali para o centro focal, tá? Então, é a partir da segunda lei da reflexão, de que o raio incidente tem o mesmo ângulo que o raio refletido, que a gente consegue perceber que todos os raios de luz, não é só esse que está vindo ali por cima, qualquer raio de luz que chegar paralelo ao nosso eixo principal, ele vai chegar e vai bater no nosso ponto focal. Bom, mas todos os espelhos que a gente viu agora e todos os exemplos desses espelhos foram em espelhos côncavos, né? Onde a gente estava na parte de dentro ali da curvatura. E o que acontece nos espelhos convexos? No espelho convexo, é impossível a luz que está chegando e está batendo ali no meu espelho, como está mostrando na imagem aí, ela não tem como ir bater até ali no foco, porque ela vai ser refletida para longe, certo? Por exemplo, se vocês verem aquela imagem ali do canto com o espelho de loja, certo? Quanto mais olhando para fora do espelho, maior está sendo o raio refletido ou maior está sendo o meu ângulo de visão. Significa que está vindo um raio lá adiante, está batendo no espelho e está chegando no meu olho, certo? Então, o que o foco tem a ver? Como é que vai chegar os raios que estão chegando paralelamente nesse espelho? Como é que eles vão chegar no foco? Bom, no espelho convexo é diferente, não é igual ao côncavo. No espelho convexo, não são os raios de luz que vão ser refletidos e chegar no ponto focal. O que vai chegar no ponto focal é a projeção deles, tá? Então, vamos imaginar de novo lá naquela questão do campo de visão do espelho, né? Que a gente se imaginava dentro do espelho e o campo de visão seria a nossa janela, né? Com o espelho convexo, nós nos imaginamos dentro do espelho, tá? Quando o raio de luz chega ali no espelho, que nem está mostrando ali, chega e bate no espelho convexo, ele volta com um certo ângulo para cima, né? É parecido, como se tivesse um ponto lá dentro do espelho, iluminando, tendo o mesmo raio de luz com a mesma direção e o mesmo sentido, que estivesse atravessando assim o espelho e indo para fora, né? Bom, da onde esse ponto está se originando, esse está saindo, vai ser o nosso ponto focal, certo? Então, se tu pegar diferentes raios de luz em diferentes distâncias ali
do meu eixo principal, quando eles baterem no espelho esférico convexo, eles vão ser refletidos com um certo ângulo, certo? Numa certa direção, mas se tu for para o sentido oposto dessa reflexão, tu vai chegar no ponto focal, tá? É por isso que eu digo que é a projeção, não é o raio em si, é a projeção. Então a gente chama esse ponto focal de um ponto focal virtual. Por que virtual? Porque é a mesma coisa lá dos espelhos planos. É uma imagem dentro do espelho, certo? É uma projeção dentro do espelho. Por isso que a gente chama de virtual, tá? Então essa é a relação entre o ponto focal no espelho convexo. Tá, e vamos ver agora qual é a relação desses nossos três pontos, do vértice, do foco e do centro de curvatura, com os nossos raios de luz, tá? A gente vai ver três situações, três casos particulares. O primeiro desses casos vai ser, digamos, um raio de luz, tá? Que ele tá passando pelo centro de curvatura e ele bate no espelho. O que acontece com ele depois disso? O que vai acontecer com esse raio vai ser que ele vai bater no nosso vértice, tá? E ele vai voltar na mesma direção, porém no sentido oposto. Então ele vai fazer o mesmo caminho de volta, tá? Então ele vai acabar passando de novo pelo centro de curvatura. Então todo raio luminoso que passar pelo centro de curvatura e atingir o espelho esférico vai voltar pelo mesmo caminho, mas no sentido oposto, né? E vai acabar passando pelo centro de curvatura de novo. E isso vale também para qualquer um dos espelhos, o côncavo ou o convexo, tá? Como o convexo, o centro de curvatura dele é dentro do espelho, né? Então, imaginem que ele está aqui e ele está com o centro de curvatura para dentro. O raio que for ser incidente, a gente, em vez de falar que ele vai passar pelo centro de curvatura, a gente diz que a projeção dele passaria pelo centro de curvatura, como está mostrando a segunda imagem aí, tá? Então, no caso do côncavo, o raio vai passar pelo centro de curvatura, mas no caso do convexo é a projeção dele, tá? Sempre que a gente for falar da interação desses pontos com os raios luminosos, o côncavo vai ser a interação do raio em si, e o convexo vai ser a interação da projeção do raio, tá? O segundo caso particular vai ser quando o nosso raio de luz passar no vértice, tá? Então, lembrando que o vértice é bem ali onde bate o espelho, né? Onde o espelho encontra com o eixo principal. Então, quando o raio de luz atingir o espelho, ou atingir o seu vértice, a gente vai dizer que o ângulo que ele está sendo incidido vai ser o mesmo ângulo que ele está sendo refletido, por causa da segunda lei da reflexão, né? Então, se a gente tomar o nosso eixo principal como uma reta, que nem a gente fez lá há uns minutos atrás, quando a gente virou a imagem, né? Que é o que está acontecendo aqui do lado de novo, a gente vai ver que quando ele bate com um certo ângulo, ele é refletido com o mesmo. Então isso é para qualquer raio luminoso em qualquer ponto do nosso espelho esférico. Quando ele bater no vértice, quando ele incide só no vértice e não no centro de curvatura e não no ponto focal, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, tá? E nesse caso, o espelho côncavo e o espelho convexo agem da mesma maneira. Porque, lembrando, o centro de curvatura e o foco, no espelho convexo, eles estão lá dentro do espelho, né? Então, nesse caso, como eles não fazem parte da nossa interação do raio de luz, o espelho côncavo e o espelho convexo acabam reagindo da mesma maneira quando o raio de luz bate no seu vértice, tá? Seja na parte de dentro ou seja na parte de fora. Bom, e por último a gente vai ter o terceiro caso particular, que vai ser a interação do raio de luz com o ponto focal, que a gente já tinha falado anteriormente. Então, quando a gente tiver qualquer raio de luz que seja paralelo ao nosso eixo principal, quando ele interagir com o nosso espelho esférico, ele vai bater no espelho esférico e ele vai ser direcionado diretamente em direção ao foco de luz. Desculpa, ao ponto focal. No caso do espelho côncavo, ele vai bater diretamente no ponto focal, porque esse ponto focal está dentro do espelho, né? Está no mesmo lado do espelho que o raio de luz está chegando. Porém, no caso do espelho convexo, o raio de luz vai bater no espelho e vai ser direcionado para fora, né? Para fora. E o que vai bater no ponto focal, que está dentro do espelho, seria a prolongação desse raio de luz que foi refletido, como a gente já tinha falado anteriormente.
Então por hoje era isso, gente. Deixo vocês com uma imagem do meu gato, tá? E pro próximo período eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês fazerem alguns exercícios e uma atividade para a gente fazer durante a nossa live do próximo aula, tá? Vou deixar as instruções em escritos, mas é basicamente vocês verem o que a distância do objeto afeta no espelho côncavo e no espelho convexo, tá? A distância, no caso do objeto até o espelho. O que vai afetar a imagem, o tamanho dela, se ela é de cabeça para baixo, se ela não é, tá? E eu vou deixar isso bem explicadinho num roteirinho para vocês fazerem pra gente discutir isso na nossa live, tá? Agradeço muito a paciência de vocês em ver essas aulas, certo? E a gente se vê terça-feira.